Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre o estudo dos núcleos. Na semana retrasada, a gente falou sobre os modelos atômicos. E aí a gente viu que o último modelo, o modelo que é estudado quimicamente, tem um núcleo pequenininho contendo prótons e nêutrons, lembram disso? E uma eletrosfera em órbitas circulares, certo? Hoje nós vamos realizar o estudo dos núcleos. E a gente vai entender como funciona esse núcleo, né? Por isso o estudo do núcleo. Vamos falar também de semelhança atômica, tá? Estudem. Se tiverem alguma dúvida, voltem na aula de modelos atômicos, tá? E depois vejam essa aula, tá? A matéria é tranquila, é muito dinâmica e gostosinha de trabalhar. Então estudem, vejam o vídeo com calma, com clareza. Se tiverem que voltar, voltem, revejam e tirem dúvidas comigo, tá bom? Estou aqui para tirar dúvidas, para minimizar as dúvidas de vocês. E aí a gente faz alguns exercícios para poder dar uma treinada, tá bom? Lembra, né, que a gente viu que os núcleos são formados por que partículas? Os prótons e os nêutrons. Essa parte do núcleo compreende praticamente toda a massa atômica. Então, os elétrons, a massa dele é bem pequenininha. Então, não fazem parte dessa massa atômica. A massa atômica é compreendida somente pela parte do núcleo mesmo. Então, a fórmula é massa atômica igual a Z, que é o próton, mais o nêutron. Ó, massa atômica é igual ao próton mais nêutron. Lembrando que o próton pode ser chamado também de número atômico, ok? A representação do átomo é essa daqui que eu chamei de X, né? Um átomo hipotético. A massa atômica é representada em cima e o número de prótons é representado embaixo. O número de nêutrons não aparece na representação, tá bom? Outra coisa importante também é que a quantidade de prótons é a quantidade de elétrons para um átomo neutro. Não é verdade? Se o átomo é neutro, a quantidade de coisas positivas tem que ser igual à quantidade de coisas negativas. Certo? Faz sentido na cabeça de vocês? Então, toda vez que o átomo for neutro, a gente vai considerar que a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Porém, existem os cátions e os ânions, né? Os cátions são aqueles que perdem elétrons, ou seja, eles ficam positivos. Se eles estão perdendo algo negativo, eles são positivos. E os ânions ganham elétrons. Se eles estão ganhando algo negativo, eles vão ficar negativos, certo? Então aqui, por exemplo, o ferro 26. Ferro, né, que tem próton 26. Ele teria 26 elétrons se ele fosse neutro. Porém, ele está mais 3. Se ele está mais 3, isso quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então, ele possui, na verdade, 23 elétrons. Já um exemplo aqui para o ânion. O oxigênio. O oxigênio, o número de prótons dele é 8. Se ele fosse neutro, ele teria 8 elétrons. Porém, ele está aqui menos 2. Ele é um ânion. Então, ele ganhou 2 elétrons. Então, ele possui, na verdade, 10 elétrons. Ok? Lembraram disso? Então, a gente pode agora relembrar a parte de semelhança atômica. Bom, isótopos. Isótopos são aqueles elementos, né, que possuem a mesma quantidade de prótons. Aqui eu coloquei o exemplo carbono 12, né? Ou seja, todos os carbonos têm próton 6, né? Aí eu coloquei os carbonos de massa atômica 12, 13 e 14. O que acontece? O número de prótons é a identidade do elemento. Ou seja, para ser isótopo tem que ser o mesmo elemento, tem que mudar somente, né, número de massa e número de nêutrons. Por quê? Porque não existe elementos com o mesmo número de prótons, elementos diferentes com o mesmo número de prótons. Tá ok isso? O número de prótons determina quem é o elemento. Então, para ser isótopo tem que ser o mesmo elemento. E uma pequena curiosidadezinha aqui, o carbono 14, ele é usado para identificação de fósseis, tá bom? Então, vamos dar continuidade.
Isóbaros. Isóbaros possuem a mesma quantidade de massa. Aqui eu coloquei o exemplo do potássio e o cálcio. O número de prótons do potássio é 19, enquanto o número do cálcio é 20. Porém, eles têm a mesma quantidade de massa, 40. Então, eles são ditos isóbaros, ok? Já os isótonos são aqueles que possuem a mesma quantidade de nêutrons. Aqui eu coloquei o manganês e o ferro. Como que é a fórmula? Não é A igual a Z mais N? Então, A não vai ser 55? Z não vai ser 25? Então, N vai ser quanto? 30. Para o ferro, a mesma coisa. A vamos ver aqui, ó. A igual a Z mais N. Se A é 55, gente, desculpa a caligrafia aqui, que é difícil mexer nisso aqui. Prótons é 25. Então, N vai ser 55 menos 25. N igual a 30. Confiram para o ferro. Vai ser 30 também. Então, se o número de nêutrons do manganês é igual ao número de nêutrons do ferro, eles são isótonos. E os isoeletrônicos possuem a mesma quantidade de elétrons. Vamos ver aqui o cloro. Se o cloro fosse neutro, o número de elétrons dele seria 17. Porém, ele está menos 1. Isso quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, a quantidade de elétrons dele é 18. Já o argônio, o número de prótons é 18. Como ele está neutro, o número de elétrons também é quanto? 18. Já o potássio teria 19 elétrons se ele tivesse neutro. Porém, ele está mais 1. Ou seja, ele perdeu um elétron. Então, a quantidade de elétrons dele é 18 também. Se cloro, argônio e potássio, essas três espécies apresentadas estão com 18 elétrons, eles são ditos isoeletrônicos. Só um detalhezinho para vocês não esquecerem. Isótopos é o único que tem o P, então mesma quantidade de prótons. Deixa eu circular aqui. Isóbaros, mesma quantidade de massa, é o único que tem o Azinho. Isótonos é o único que tem o N, mesmo número de nêutrons. E isoeletrônicos é fácil porque é só lembrar dos elétrons, tá ok? Na hora da prova, na hora que vocês estiverem lá fazendo o exercício de vocês, prestem atenção nisso para vocês não confundirem, tá bom? O exercício da página 485, o exercício 12, deu aqui 4 espécies, né? O potássio mais, cálcio 2 mais e o enxofre 2 menos. Deu a quantidade de prótons, né? Que é o número atômico, e a quantidade de nêutrons. E a pergunta é, quais as alternativas são corretas? Número 1, potássio mais e cálcio 2 mais são isótonos? Para a gente ver que se são isótonos, é só olhar o que? A quantidade de nêutrons. Qual a quantidade de nêutrons do potássio mais? 22. E do cálcio 2 mais, 22. Então, eles são isótonos. Verdadeira, a primeira. Vamos ver a segunda? A segunda pergunta assim, diz assim, potássio, neutro, né? E cálcio 2 mais são isóbaros? Para eles serem isóbaros, eles têm que ter o quê? A mesma quantidade de massa. Para calcular a quantidade de massa, é Z mais N, certo? Potássio, 19 mais 22. E cálcio 2 mais 20 mais 22. A massa atômica é igual? Não, porque essa soma já é diferente. Então, não são isóbaros. Então, essa alternativa é falsa. Terceira, potássio mais tem mais prótons que potássio. Não. A única coisa que alterou aqui foi a perda de elétrons. Não altera a quantidade de prótons. Eles não perdem prótons. Eles perdem ou ganham elétrons. Então, aqui o potássio mais tem um elétron a menos, mas a quantidade de prótons é a mesma. Então, essa alternativa é falsa. Vamos ver a última. Potássio mais enxofre 2 menos. Tem o mesmo número de elétrons? Vamos ver? Vamos lá. Se o potássio mais tem 19 prótons,
Então ele tem quantos elétrons? 18, porque ele perdeu um elétron. Vamos ver o enxofre. O enxofre teria 16 se ele fosse neutro, mas ele ganhou 2 elétrons, então ele tem 18 elétrons também. Logo, essa alternativa é verdadeira. Então, as alternativas corretas são a 1 e a 4, que no gabarito da apostila de vocês é a letra C, tá ok? Estudem, façam os exercícios e qualquer coisa podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é Thaís, com H, underline, CHEMI, @hotmail.com, tá ok? Beijão!